O livro de Efésios, ele nos ensina, através do nosso irmão apóstolo Paulo orientando os irmãos de Éfeso. Falei aqui na quarta retrasada que o nosso irmão Paulo, ele passou por momentos de perseguições. Os irmãos sabem que Paulo fora aprisionados, não é? Foram aprisionados ele, outros apóstolos, e Paulo, mesmo na prisão, né? Prisão esta, falamos aqui que Paulo também ficou preso em prisões, em prisão domiciliar, não é? Ficava ali na residência, mas podia receber outras pessoas, e também aquela cadeia em que fica vários presos ali. Os irmãos conhecem o texto. Um dos textos bem citado é aquela situação em que Paulo e Silas estavam aprisionados, e eles cantavam e oravam, e os outros presos escutavam, e os irmãos sabem que houve um terremoto através da oração, né? Através do louvor, houve um terremoto, e eles foram livres ali, soltos daquela cadeia. Amém, meus irmãos? Então Paulo, quando escreve a carta aos irmãos de Éfeso, Paulo estava em uma prisão domiciliar. Se os irmãos lerem depois, estudar um pouco sobre a carta à igreja de Éfeso, os irmãos verão que Paulo escreve essa carta ali de uma prisão domiciliar. E nós vemos aqui, meus irmãos, o cuidado de Paulo com a igreja, não é? O cuidado, as orientações que Paulo escreve nessa carta em prol dos irmãos ali de Éfeso. E uma das coisas que Paulo escreve nessa carta é para que os irmãos não fossem irmãos inconstantes, né? Paulo orienta a igreja de Éfeso para que eles não fossem crentes inconstantes, né? Ou seja, meninos na fé. E a palavra inconstante, meus irmãos, quer dizer, não consegue ter estabilidade, não consegue ter uma firmeza, tanto nas suas atitudes, ideias, sentimentos ou ações, né? Está sujeito a mudanças frequentes. Então são pessoas que tanto nas atitudes, tanto nas ideias, tanto nos sentimentos e ações, está sujeito a variação, não é? E quando eu não tenho uma estabilidade cristã, quando eu ainda sou inconstante, eu passo a ter problemas em todos os projetos da minha vida. Eu penso uma coisa de manhã, à tarde eu penso outra, à noite eu penso outra. É uma pessoa inconstante. Mas quando nós chegamos à maturidade, meus irmãos, o próprio Deus nos dá a orientação e nos conduz ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, a pessoa inconstante, ela está sujeita a mudanças, né? Variações. É uma pessoa mutável, está sempre mudando, não é? E Paulo estava dizendo, olha, vocês não sejam meninos inconstantes, né? Paulo estava orientando a igreja a ser maduros. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, o Senhor quer isso de nós, maturidade. Amém, meus irmãos? Convicção, né? Paulo estava orientando os irmãos a ser um crente maduro. E o que leva à maturidade é o tempo, não é? O tempo leva a gente a ser mais maduro. Tem um texto na Bíblia que Paulo diz que antes eu fazia coisas de menino, não é? Vamos ver esse texto aqui, se os irmãos lembrar desse texto, alguém me ajuda aí. Mas depois que cheguei à estatura, não é isso? Quem lembra aí, meus irmãos? Que fala sobre Paulo falando sobre a
maturidade, ser maduro. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Paulo também, ele nos traz essa recomendação. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver 1 Coríntios 13 e o versículo 11. Muito bem. 1 Coríntios 13 e o versículo 11. Muito bem. Olha o que diz aí, meus irmãos. 1 Coríntios 13 e o verso 11. Quando eu era menino, falava como o quê, irmãos? Menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo estava falando aqui, irmãos, no sentido espiritual, não é? Ele também estava orientando a igreja de Corinto. E por que não dizer também que a nossa vida no dia a dia, não é? A nossa vida aqui na terra também passa por esses momentos. Quando eu era menino, eu falava como menino. Uma criança, um menino, a fala dele é diferente da fala do adulto, não é? A fala de uma criança nova que está se formando, que está crescendo, a fala é diferente da fala de uma pessoa adulta, não é? Ele discorre como menino, né? Ele sente como menino. E Paulo estava aqui também orientando os irmãos de Corinto, dizendo, olha, mas quando cheguei a ser homem, Paulo estava dizendo, quando eu passei a atingir a fase da maturidade, ser maduro, acabei com as coisas de, o que, irmãos? De menino. A nossa vida cristã, ela também é dessa forma, né? Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que com o passar do tempo na caminhada, nós precisamos ter atitudes, ideias, sentimentos e ações como um crente maduro, não é? Não um crente inconstante, né? É aquela pessoa que ainda não desenvolveu no campo espiritual, não é? Então, meus irmãos, Paulo, ele falando aos irmãos, dizendo, olha, vocês não sejam mais meninos inconstantes. Tenham convicção, tenham certeza. Quando Paulo também fala aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 8, meus irmãos, abra a vossa Bíblia, veja que um homem que sabia o que queria, nós sabemos o que queremos, amém, irmãos? Nós vamos chegar no novo céu e na nova terra. Posso ouvir amém, meus irmãos? Romanos 8 e 38. Porque eu estou certo. Paulo estava dizendo aqui, eu tenho certeza, convicção, eu estou certo, convicto, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é convicção. Eu estou certo que nada nesta vida vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é convicção. Paulo estava dizendo, venha o que vier, eu estou certo. Eu já tomei a decisão. O crente, meus irmãos, quando toma a decisão de morar no céu, aconteça o que acontecer, ele permanece firme.
firme nas promessas do Senhor Jesus. Os vendavais vêm, a luta vem, a prova vem as adversidades, mas o crente, ele está certo: nada disso vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o menino inconstante, ele não sabe o que quer. Ele é uma pessoa, meus irmãos, indeciso. É aquele crente, meus irmãos, com um pé dentro e um pé fora. Aqui não chegou aqui no Caju o crente Raimundo. Esperamos que ele não chegue aqui, mas se chegar aqui, Jesus converte ele. É o crente Raimundo. Ele não toma uma decisão. É aquele crente, meus irmãos, é um menino na fé. Ele vem à igreja quando tem os congressos, as festas, não é? As festas anuais da igreja. Ele vem na igreja, ele até chora na igreja, irmão, chora na igreja. Ele vem aqui na frente também, quando o pregador chama. Não é errado vir aqui na frente, não é? Não é errado. Ele vem aqui na frente, ele chora. Tem uns que até pula também de alegria. Mas acabou a festa, irmão, acabou também o desejo. Acabou o compromisso. Amém, meus irmãos? Que na verdade nunca teve, não é? Então são pessoas inconstantes. Vêm à casa do Senhor, mas para receber bênçãos. É errado? Não. Nós temos que vir à casa do Senhor buscar bênção, que Ele tem bênção para nós. Amém, meus irmãos? Mas o alvo, irmão, não é a bênção, é o abençoador. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? É o abençoador, não é? E quando eu tenho essa maturidade, eu posso entender, meus irmãos, que o nosso compromisso é chegar na Nova Jerusalém. Então Paulo estava orientando aqui os irmãos de Éfeso: não sejamos mais meninos, precisamos ter estabilidade espiritual. Romanos 8 e versículo 18, meus irmãos. Romanos 8 e o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo. Veja, irmão, que Paulo, ele tinha convicção. Paulo era maduro. Eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho por certo que as aflições não vai se comparar com a glória, com aquele grande dia. Amém, meus irmãos? Eu tenho por certo. Paulo, mais uma vez, mostra aqui convicção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, versículo 14 de Efésios 4 e verso 14, para nós continuar: para que não sejamos mais, o que, irmãos? Meninos inconstantes, né? Levados em toda roda por todo vento de doutrina. Aqui é o outro perigo, quando uma pessoa ela é inconstante, ela é menino ainda. Ela é levada por todo vento de doutrina. Por isso que nós, como igreja do Senhor, que almejamos morar no céu, é preciso ler a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? As escrituras sagradas, escute bem, a Bíblia Sagrada nos ajuda a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. Falsos ensinos. É uma espiritualidade, meus irmãos, sem compromisso, né? Com a igreja, com a liderança. E os seus adeptos não minimizam a importância da espiritualidade. Entretanto, meus irmãos, eles desvinculam-se de qualquer compromisso com uma denominação e até mesmo com uma liderança espiritual.
Ele não tem compromisso. Não tem compromisso com a igreja, com a liderança, ele é levado. Amém, meus irmãos? Qualquer coisinha que aparece, ele é levado. Mas a igreja de Cristo, o crente que lê a Bíblia, o crente que examina as Escrituras, ele sabe o que é certo e o que é errado. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o que importa é sentir-se bem e viver conforme os próprios padrões. Isso aqui são doutrinas, né? Pelo engano dos homens, né? O importante é estar bem. E a espiritualidade pós-moderna é possível ter experiência sobrenatural sem compromisso com a verdade. O que é isso? Experiências sobrenaturais sem compromisso com a verdade da palavra de Deus, mesmo porque ela é a espiritualidade do sentir e não do viver. O que é isso? Eu estou só em sentir. Eu sinto uma emoção, mas eu não vivo o compromisso com a palavra. Eu sinto a emoção. A igreja, meus irmãos, ela não foi aberta para as pessoas virem até ela, a casa do Senhor, e sentir uma emoção. Não. É sentir a presença do Senhor Jesus e automaticamente eu passo a ter um compromisso. Amém, meus irmãos? Uma comunhão, uma fidelidade para com Deus. Não sentir, não emoção. Tem muita gente, meus irmãos, os irmãos sabem disso, os irmãos internautas sabem disso. Tem gente que é um simpatizante da fé. Ele gosta de vir à igreja, ele gosta dos hinos, ele levanta a mão para dar glória a Deus, mas é um simpatizante, não é? Ele gosta, ele até sente bem na igreja, mas quando você diz, você quer compromisso com Deus? Pastor, agora não, deixa para outro dia. Mas é um simpatizante, não é? Mas Deus não quer isso, meus irmãos. Deus quer de nós compromisso. E quem tem compromisso não é levado pela roda de doutrinas, né? Ventos de doutrina, como diz aqui a palavra do Senhor. Satanás também, meus irmãos, sabe citar a palavra de Deus. Satanás também conhece a palavra de Deus, né? Suas hostes criam doutrinas de demônios. Ele conhece o livro, ele conhece a palavra. Então ele vem usando a palavra para enganar, não é? Ele vem usando a palavra para tentar enganar com seus falsos ensinos, usando o que, irmão? A palavra de Deus, não é? E quando eu sou menino na fé, inconstante, eu sou uma presa fácil para que o inimigo venha alcançar o seu objetivo, né? Leem as escrituras pela metade, citam partes da palavra de Deus, desprezando o contexto em que elas estão inseridas. A Bíblia tem um texto e tem também o contexto. Amém, meus irmãos? Mas muitos estão pegando versículos isolados, mas não lê, né, o texto do começo ao final, texto e contexto, não é? Antigamente se usava muito, meus irmãos, aquela caixinha de promessa. Quem que lembra da caixinha de promessa? O nome já diz, irmão, caixinha de promessa. Ali só vai ter promessa, não é? Então você estava ali, você queria ouvir uma palavra da parte de Deus, você vai na caixinha de promessa. O nome está dizendo caixinha de promessa, só tem promessa ali, não é? Aí você pega lá o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas e o versículo anterior? E o versículo anterior? Tudo posso naquilo que me fortalece. Vamos ler lá? Vamos ver o versículo anterior?
para nós entendermos, irmão, como é que eles agem, como que o inimigo age, irmão, com essas doutrinas, né? Para enganar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Filipenses capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses. E o versículo 13. Nós estamos falando aqui que Paulo estava orientando os irmãos a tomar cuidado com doutrina de demônios, doutrinas, usando a Bíblia. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem não fica contente com essa palavra, irmão? Posso todas as coisas. Vamos ler o 12? Olha o que Paulo diz. Sei estar abatido. Mudou a conversa aqui, irmãos. Sei. Paulo mostra aqui o que, irmão? Maturidade. Eu sei estar abatido. Não é qualquer coisinha que vai me desanimar. Não é uma palavra de alguém que vai me abater. Até podemos ficar abatidos, mas sei estar o que, irmão? Abatido. Será que nós sabemos estar abatido, irmão? Será que nós sabemos estar abatido? Tem situações que deixam o crente o que, irmãos? Abatido. Mas o crente maduro, o crente adulto na fé, ele sabe lidar com isso. Amém, meus irmãos? Olha para o seu irmão, vê se ele está acordado. Diga assim para o seu irmão: Deus vai te dar a vitória. Diga: Deus vai te dar a vitória. Eu sei estar abatido. Eu sei receber elogios e receber o que, irmão? Críticas. Porque é fácil, irmão, receber só elogios. E quando vêm as críticas? Não é bom quando alguém fala assim: irmã, você está cantando tão bonito, irmã. A gente fica contente, né? E quando alguém chegar assim e falar: irmã, você cantou um hino. Olha, irmã, me perdoe. A irmã tem que ensaiar mais. Eu tenho que saber lidar com isso. É alguém passar por você hoje, dar a paz do Senhor para você, e amanhã o mesmo crente passa por você e faz de conta que não conhece você. Como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso entender. Às vezes a pessoa não viu a gente, ele viu a gente e a gente não viu a pessoa. Mas o inimigo vai começar a colocar na mente: olha, aquela pessoa não quer falar com você. Enfim, e outras situações que irmão sabe. Porém, Paulo diz: eu sei estar abatido. Sei também ter abundância. Eu sei também ter abundância. Não é isso? Em toda maneira e em todas as coisas estou o quê, irmão? Instruído. Paulo estava dizendo: eu fui ensinado pelo professor Jesus Cristo. Ele me chamou lá no caminho de Damasco, e tudo que eu passei na minha caminhada, Paulo dizendo, foi uma experiência. Você sabia, irmão, que às vezes tem pessoas que se levantam contra nós? É até bom. Guarde isso, os irmãos. Quando uma pessoa se levanta contra você, é bom. Pastor, mas ninguém quer isso. É bom, porque vai provar você. Vai experimentar você. E é bom porque você vai adquirindo o quê? Experiência. A pessoa chega para você: olha, eu não gosto de você, eu não vou com o seu jeito. Na hora dá aquele impacto. Mas é bom que vai forjando a gente. Vai ensinando a gente a lidar com aquilo. É igual uma pessoa quando ela tem muito e ela perde. Por um momento é bom ela perder, porque ela vai ser instruída ao perder alguma coisa. Imagina a pessoa só ganhar. O dia que ela perder, ela vai entrar numa situação terrível, que não está acostumado. Então Paulo, quando o Senhor Jesus chamou Paulo lá no caminho de Damasco, o que Paulo falou lá? O que Jesus falou para Paulo? Olha,
você saberá o que é sofrer, padecer por amor ao Evangelho. Jesus chamou Paulo dizendo, você vai... Vamos ler lá, irmão, para a gente não citar errado aqui. Depois nós volta aqui para Filipenses. Atos, os irmãos me ajudem aí. Atos, está lá no comecinho, não é isso? A conversão de Paulo, Atos capítulo 9 e o versículo 16. Atos 9, 16. Jesus está falando, irmãos? Está falando, Silene? Jesus está falando com a gente? Está, Geraldo, falando com a gente? Atos 9, 16. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, irmãos? Será que nós estamos preparados para padecer, irmãos? Quando vem a luta, a perseguição, quando vem a adversidade, quando vem a perda, quando vem os questionamentos, às vezes somos questionados. E nós temos que ter o quê? Maturidade. Às vezes nós fazemos, se esforçamos, e alguém fala, ele não está fazendo nada. Será que nós estamos preparados para ouvir isso aí, irmão? Às vezes nós estamos ali se esforçando, se dedicando, e alguém fala, aquele irmão ali não está fazendo nada. Paulo, quando ele orienta os irmãos de Éfeso, sejam maduros, não meninos, cuidado com a doutrina dos homens. Paulo estava dizendo uma coisa que ele tinha experiência. Olha o que diz aqui. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como também padecer necessidades. Aí vem o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, irmãos, voltando ao nosso assunto, aqueles que levam as doutrinas usando a Bíblia chega a dizer que são doutrinas de demônios. Eles usam versículos isolados para enganar a noiva do Senhor. E Paulo estava dizendo aos irmãos, cuidado para que vocês não sejam levados em roda por todo o vento de doutrina. Não é? Então, meus irmãos, Satanás tem se aproveitado, escute bem, Satanás tem se aproveitado desses fatores e atraído muitas pessoas para as igrejas que se propõem a fazer cultos, não sejam mais cultos, sejam eventos, shows, com atrações para fazer ficar lotada o santuário, onde o homem e não Deus é o centro das atenções. Isso aqui é um perigo. São verdadeiros shows, eventos, mas eles querem enganar as pessoas, atraindo pessoas, e nós como igreja precisamos ficar atentos. Eu cresci até hoje, entendo que quando você vai para um culto, vai à igreja, à casa do Senhor, você vai cultuar. Nós estamos aqui prestando culto, amém, irmãos? Cultuar. Hoje é diferente. Claro que não são todos. Você vai lá para o evento. Que evento? O evento da igreja A, igreja B. Evento? Mudou a conversa? Evento? Antigamente era assim, vamos para o culto? Vamos cultuar. Culto fala cultuar.
Você vai hoje, irmão Luiz? Aonde? Para o evento. Aonde? Na igreja A, igreja B. Evento? Não é mais culto? Evento. Shows. São eventos que ninguém leva nem a Bíblia. Vão sem Bíblia mesmo. E chegam lá, ficam lá naquele movimento, mas se fala da palavra de Deus. Balança o corpo. Balança os esqueletos e balança com força. Balança o corpo. Não é? E é um perigo. Mas Jesus não está ali. Outros, os irmãos, já falei aqui, volto a falar. Essa casa, ela é a casa de oração. Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Eu não posso fazer banquete aqui dentro. Vamos atrair as pessoas. Vamos comer pizza aqui dentro, pizza. Vamos fazer uma janta aqui. Vamos comer aqui um pé de galinha, todo mundo aqui dentro. Faz um panelão, bota dentro da casa do Senhor. Uma hora é culto, uma hora é um restaurante. Não, aqui dentro é a casa do Senhor. A minha casa é chamada casa de oração. Banquete é fora daqui. Nós temos aqui espaço. Vamos ter aqui logo a noite da pizza. Vamos marcar aqui. Vai ser pizza que vai dar para o caju inteiro. Mas fecha a casa do Senhor. Fecha as portas. Nós cultuamos ao Senhor. Prestamos nosso culto ao Senhor. Alimentamos a nossa alma. Agora fecha a casa do Senhor e vamos agora alimentar o nosso físico. É diferente. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, há quem diga que até ingresso estão cobrando para entrar na casa do Senhor. Ingresso. Estão cobrando ingresso para entrar na casa do Senhor. Se chegar lá um pecador lá fora que não conhece a Cristo, você trouxe um ingresso? Ingresso para quê? Para entrar na casa do Senhor? Não precisa de ingresso. As portas estão abertas para todos ouvir a palavra. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Interpretar de forma errada a Bíblia pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Interpretar a Bíblia errada podemos ter implicações seríssimas para a nossa vida, nossa caminhada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem a orientação de Deus, Jesus poderia ter colocado a sua vida em risco e atrair pessoas a um espetáculo e não para a mensagem do Evangelho. Jesus podia muito bem atraindo as pessoas, fazer um show, um espetáculo, mas a missão de Jesus não era show, não era espetáculo. A missão de Jesus não era dar pão para o povo, peixe para o povo, não. A missão de Jesus era falar do reino. Amém, meus irmãos? Do reino. Tem um versículo, meus irmãos, que fala que a multidão procurou Jesus e não achou ele. E ele foi reservado ali falar com o Pai e não acharam Jesus. E Jesus repreendeu eles. Eles foram lá atrás de Jesus para buscar o quê? Buscar pão. Foram buscar coisas materiais. Vamos ler, meus irmãos? Vamos ler para os irmãos, para a gente ir já para a nossa conclusão. Se algum irmão achar aí, nós vamos ler para nós entender. Glória a Deus. Eles estavam procurando Jesus pelo pão, né? O pão que perece. João 6, versículo 25. João 6 e 25. Vamos ver lá, meus irmãos. Abra a sua Bíblia. Nós estamos estudando. Hoje é culto de ensinamento. Versículo 25.
E achando, a multidão, achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos o que, irmão? Saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então eles estavam procurando Jesus, meus irmãos, por conta do pão. Eles queriam saciar fisicamente. E Jesus falou para ele: olha, vocês precisam comer, vocês estão querendo, vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então a igreja, a casa do Senhor, eu não posso vir aqui para sentir emoção, balançar o meu corpo, não, aqui está a vida eterna. Amém, meus irmãos? Aqui está a vida eterna. É um compromisso sério com Deus, irmãos. Nós estamos lutando para chegar no céu. É sério. A nossa vinda à casa do Senhor, ser crente, ser um cristão, ser um protestante, é algo seríssimo. É vida ou morte. Ou vida eterna ou perdição eterna. Então eu não posso vir apenas num encontro, num show. Eu não posso vir, eu preciso vir com o desejo. Eu vou adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? É compromisso. Mas, meus irmãos, essas doutrinas de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, são astúcias. Eles querem enganar as pessoas. Eles não estão preocupados, irmãos. Eu estou falando, irmãos, dos homens maus, que não têm compromisso com Deus, que entram no rebanho do Senhor com doutrinas de demônios. Nós temos muita gente séria que prega a palavra da vida eterna. Nós temos homens de Deus, mulheres de Deus. Eu estou falando com esse grupo que já está em nosso meio, com essas doutrinas, e tem enganado muita gente. Apenas leio versículos isolados. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá certo? Nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar perseguição, mas Ele é o meu pastor. Amém, meus irmãos? Ele é meu pastor. Não vai faltar decepções, não vai faltar perseguições, já foram dito aqui, mas eu tenho certeza que Ele é o meu pastor e Ele vai me ajudar nessa caminhada. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, e Paulo continua aqui no versículo 15. Glória ao nome do Senhor. Paulo continua aqui, versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos. Repita comigo, irmãos, cresçamos. Não, tá baixo, mas um bocado de gente aqui, diga cresçamos. Em tudo naquilo que é a cabeça, o pastor da igreja. Amém, irmãos? Não, a irmã que falou amém, não. O cabeça, Cristo. Aleluia. Ele está aqui entre nós, meus irmãos. Cresçamos naquele que é a cabeça. Paulo orientando os irmãos lá de Éfeso, seguindo a verdade. Irmão, o que vai fazer o crente crescer é seguir o que, irmão? A verdade. A verdade. Conhecereis a verdade,
e ela vai te libertar. Seguindo a verdade, a palavra de Deus. Não tem meio termos. Veja, irmão, que a situação é tão séria que já estão imprimindo Bíblias, uns padrões daquilo que eu penso que é. Já estão imprimindo Bíblias, modificando os versículos. Não sei se os irmãos têm esse conhecimento. Bíblias estão sendo imprimidas. Já modificando. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Irmãos, eu não preciso imprimir a Bíblia para adequar aquilo que eu penso. Eu tenho que me adequar àquilo que Deus fala através da palavra de Deus. Eu tenho que seguir ela, a verdade, não é? Seguindo a verdade em caridade, cresçamos. Paulo estava falando, crescer, não é? Quando eu cresço, a cada dia, no cabeça que é Cristo, Ele vai me ajudando a enfrentar, a resistir, a vencer as falsas doutrinas. Se eu não crescer, eu vou ser pego pelas falsas doutrinas. Abra sua Bíblia, Salmo 119 e o versículo 97, meus irmãos. Salmo 119 e o versículo 97. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação é todo o dia. Veja, eu preciso amar esse livro. Eu preciso amar a palavra de Deus, meditar nela todo dia. Porque todo dia tem uma palavra, Deus fala aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Salmo 119, irmão Eliabe, e o versículo 101, 119 e o 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar o que, irmãos? A tua palavra. Desviei. Eu fiz a minha parte. Quando você vê o perigo, você faz o que, irmão? Você desvia. Viu o perigo? Desvia. Não vai em frente, não. Vai ter problemas. Você pode olhar para o seu irmão e falar para o seu irmão, você tem que se desviar. Diga, meu Deus, desviar, pastor? Você tem que se desviar. Desviar. Pastor, eu tenho que me desviar? Eu já estou desviado já há muito tempo. Eu já estou desviado há 47 anos. Pastor, não diga isso não, estou desviado. Eu estou desviado da doutrina de Satanás. Chega lá na sua casa lá. Chega para o seu esposo, fala para sua esposa, olha, eu me desviei. Ele não vai entender. Chega lá para sua esposa em casa, olha, chega lá, Eduardo, para sua esposa, Vanildo, eu me desviei. Desviou? O que foi? Desviei do caminho mau. Eu fui prudente. Jesus falou que aquele que escuta a palavra e guarda ela e pratica é um homem prudente. Uma mulher prudente, ela aprende com o erro dos outros. Ela aprende. Tem um ditado, pai, que dizia há muito tempo atrás, é um ditado popular, não está na Bíblia. Quando você vê a barba do vizinho arder, coloca a sua de molho. A gente aprende com o erro dos outros. Isso é prudente.
ser observador. Isso é o quê? Ser prudente, se observa. Pensar para falar. Quando você encontrar uma situação e alguém fala alguma coisa para você, assim que a pessoa falar, não diga nada. Se tiver água, você pega a água, coloca na boca. Esses segundos que você engolir essa água, vai lhe trazer muitas bênçãos. Prudente, no falar, no agir. Tem coisa que não pode falar hoje, deixa para amanhã. Conta até 10. Vamos orar mais um pouco. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos orar mais um pouco. Preciso resolver isso, pastor. Vamos orar mais um pouquinho. Deixa para amanhã. Vai dormir em paz. Jesus está falando com alguém aqui. Vai dormir em paz. Jesus está na direção de todas as coisas. Guarde a palavra. Guardemos a palavra que Ele vai cuidando da gente. Ser prudente. Calcular as coisas antes de fazer. Não é? Fazer os cálculos. Não é? Para não se precipitar. A precipitação, meus irmãos, a precipitação, ela passa por cima do propósito de Deus. Deus tem propósito na nossa vida, Deus tem propósito na sua vida. Não se precipite. Creiamos que nós temos um Deus que cuida de nós. Não é? Então, desviei os meus pés do caminho mau. Para quê? Para guardar a tua palavra. Observar. Outras versões falam para observar a tua palavra. Se desvie, perda o que for, perda o que precisa perder, mas não deixe de observar a palavra. É para perder? É. Mas você vai ganhar lendo a palavra? Fique com a palavra. É para ganhar alguma coisa, mas eu vou ser contra a palavra? Então não faça. Eu preciso fazer tudo de acordo com a palavra. A Bíblia diz que há caminho que parece bom, mas o final é caminho de morte. Cresçamos. Verso 16, aqui nós concluímos. Do qual todo o corpo, bem o que, irmão? Ajustado. Olha o que Paulo, irmão, diz para os irmãos de Éfeso, aos Efésios. Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Não é bom, irmão, quando você vê as coisas bem ajustadas? Quando você coloca uma roupa folgada, você bota uma calça folgada, ela fica caindo a calça. Você faz o quê? Coisa pior, irmão, é você andar com a roupa folgada. Você fica levantando ela o tempo todo, que ela está folgada. Precisa o quê, irmão? Um ajuste. As irmãs aí que usam saia, já usaram uma saia folgada? A saia só falta cair. E você fica ali segurando com a mão. E Jesus, a irmã Jacira até botou a mão assim na cintura assim, e fica ali. Você fica incomodado, porque tem alguma coisa que não está o quê, irmão? Ajustado. Um sapato, irmão, folgado, misericórdia, irmão. Um sapato folgado, você não anda direito, não? Antigamente, pai, eu não sei hoje, se eu comprava um sapato muito folgado, aí não queria trocar, ou melhor, comprava não, ganhava, né? Alguém dava um sapato folgado, um número a mais, aí você, para o irmão não ficar triste, né? Que deu o sapato, então você pegava um bocado de jornal, fazia uma bolinha, colocava dentro do sapato e ia para a igreja. Já fez? Mas tem alguma coisa errada ali.
Você está com o sapato, mas tem alguma coisa que não está ajustado. Primeiro que o sapato fica grande, por exemplo, no pé de pato. E você já anda diferente, porque não está ajustado. E na vida cristã, meus irmãos, se eu e você, nós não nos ajustarmos através da palavra, a gente tem dificuldade. Paulo diz, o corpo, falando do corpo de Cristo, tem que estar bem ajustado. Quando você compra uma roupa que está folgada, você diz, eu vou na costureira. A costureira vai ajustar isso aqui. Você procura alguém. E como é que a gente vai ser ajustado, irmão? É lendo a Bíblia e orando, irmãos. Quando você estiver orando agora, fala, Jesus, me ajusta. Quando você estiver no culto de oração, Jesus, me ajusta. Eu preciso ser ajustado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Não andar de qualquer maneira. Preciso de um ajuste. Não é? Não cantar o que, irmão? Música mundana. Música, cantar forró. Agora você é crente. Você que está do outro lado aí, cantar pagode. Você agora é crente. Você cantava. Pastor, quando passa um carro de som na rua com as músicas do mundo, eu fico balançando a minha perna assim. Não, você não pode balançar mais não. Você é crente agora. Pastor, eu fico meio que alegre, pastor. Quando passa um carro aí de som, tocando as musiquinhas em casa, na rádio lá, eu fico balançando o corpo. Não, você balançava o corpo, agora você foi ajustado. Amém, irmãos? Foi ajustado. Esse ajuste ligado pelo auxílio de todas as juntas. Junta fala o quê, irmão? O corpo tem juntas, amém, irmãos? São juntas, aqui, esses aqui são juntas. Se ele tiver ligado, se você perceber um dedo doendo, um dedo inchado, ou um joelho inchado, tem alguma coisa que está errada. Você vai onde? Você vai no médico. Faz um exame. Olha, tem alguma coisa que não está funcionando. O quê? Meu tornozelo está doendo. Tem alguma coisa errada no corpo. Então você vai no médico, o médico vai lá, faz um exame e vai dizer, ó, você tem que fazer uma cirurgia. E nós também precisamos fazer esse exame. Senhor, como é que está a minha vida com Deus? Eu estou te agradando, Senhor. O Senhor está contente comigo? O que precisa ser ajustado? O que está faltando para ligar aqui as juntas? O que está faltando na minha vida espiritual? Às vezes estamos até indo bem, mas tem alguma coisa ainda pendente. Tem alguma coisinha que não está agradando a Deus. Amém, meus irmãos? Às vezes um hábito, um costume antigo. Né? Alguma coisinha que tem que ser ajustado. É o Ave Maria. Ave Maria, não, isso aqui lá para trás. Isso agora é crente. Ave Maria. É o sinal da cruz. Não, isso aqui não tem mais não. Passou isso aqui. É uma palavra torpe. Fica nervoso, aquela palavra que você falava antes. Não, agora não. Mudou tudo agora. Diga amém, irmãos. Mudou tudo. Então as juntas ligadas, né? Segundo a justa operação de cada parte. E tudo ajustado, irmãos. Aqui no campo espiritual. Tudo ajustado. Faz o aumento do corpo que é a igreja. Nós somos o corpo. Para quê? Para a sua edificação. Amém, irmãos? Para a sua edificação em amor. Quem pode dizer amém por isso, meus irmãos? Então, meus irmãos, Paulo, ele orienta os irmãos de Éfeso. E está também nos orientando aqui nessa noite. Que essa palavra, meus irmãos, fale em nossos corações. Tudo o que foi falado aqui, primeiro é para mim. Eu preciso a cada dia me ajustar. Eu preciso a cada dia crescer. Tudo que Deus falou conosco aqui através da minha vida serve para mim primeiro. Precisamos ser constantes. E Paulo falou também para a igreja de Corinto. Veja a preocupação de Paulo. Sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Fiquemos em pé, irmãos. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe também os irmãos internautas. Nosso irmão Eliab pode encerrar a transmissão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos,